e você é privilegiado de estar aqui conosco para ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 1, livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: não lhe rodeaste com uma cerca de proteção a ele e a sua casa e a tudo que tem, o trabalho de suas mãos abençoastes, por isso os seus rebanhos se multiplicam pelo país. Eu vou ler de novo e você glorifica. Não lhe rodeaste com uma cerca de proteção a ele e a sua casa e tudo o que tem, o trabalho de suas mãos o abençoaste, por isso seus rebanhos se multiplicaram pelo país. E você diz glória a Deus. Eu queria que, por favor, você dissesse para o irmão que está do teu lado, diga para ele: há uma cerca de Deus sobre sua casa. Meus irmãos, esse texto é um texto muito forte, e os irmãos já devem ter visto muitas mensagens acerca desse texto, e eu queria lhes chamar a atenção de algumas revelações que Deus me deu sobre esse texto. Jó, ele tinha aproximadamente 70 anos quando Deus o chamou. A Bíblia vai dar alguns detalhes sobre a sua postura. Diz a Bíblia que Jó era um homem reto, um homem temente e que se desviava do mal. Jó, de fato, ele tinha um caráter irrepreensível. Diz a Bíblia também que Jó, ele tinha uma família muito abençoada. Família essa composta de 10 filhos, sendo ele 7 homens e 3 mulheres. A Bíblia também diz para nós que Jó, ele era o homem mais rico daquela cidade. Era um homem próspero, um homem bem de vida. A Bíblia menciona que os bens de Jó era avaliado em 7.000 cabeças de ovelhas, 3.000 cabeças de camelo, 500 jumentas de boi e 500 jumentas. Jó, de fato, era um homem muito abençoado por Deus. Além de ele carregar a presença e exalar a essência de Deus, pastor Fernando, ele era um homem próspero. Só que o capítulo 1 e o versículo 10, onde a gente leu, o próprio adversário vai falar de uma cerca. Diz a Bíblia que estava acontecendo um culto, e eu queria que você guardasse isso, porque no céu é culto 24 horas. Enquanto a gente está dormindo, está tendo culto no céu. Diz a Bíblia que houve um culto e os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus. E Satanás foi também, sem ser convidado, porque ele é assim. Ele se apresentou, e quando ele se apresenta agora, o próprio Deus vai dar testemunho de Jó, dizendo: observa-te, meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente e se desvia do mal.
O que eu vou falar aqui já valia mais de 30 glórias, irmão. Jó está na terra, mas o nome dele está sendo mencionado no céu. Você está na terra, mas o teu nome está sendo glorificado e exaltado sobre o Deus Todo-Poderoso. Deus vai dar testemunho de Jó, homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. E o adversário vai dizer no capítulo 1, versículo 10: mas ele te adora, porque existe uma cerca de proteção. É por isso que ele te adora. Mas tende a mão agora sobre ele, para ver se ele não menciona o teu nome, não vangloria o teu nome. Toca agora em alguma coisa da sua vida, para você ver. Só que o capítulo 1, versículo 10, diz a Bíblia, que Deus agora, após o capítulo 1, versículo 10, Deus resolve abrir a cerca. E o maior intuito de Deus, irmãos, na minha e na sua vida, é nos abençoar. Talvez em meio à caminhada, em meio ao dia a dia, em meio a anos de ministério, você recebeu ataques, você passou por enfermidades, você passou por dias adversos. Só que em meio a tudo isso que você passou, o maior intuito de Deus, e Ele fez na sua vida, foi te abençoar. Porque Deus, Ele não é a favor de você sofrer. Deus, Ele não é a favor de ver você chorar. Só que olhe para cá para você pegar esta palavra, porque Deus, Ele tem as suas formas, Deus tem os seus métodos, quando Ele quer abençoar alguém. Aí no capítulo 1, em versículo 12, Deus resolve abrir a cerca. E aqui eu queria deixar um tema sobre esse episódio, sobre o início da vida de Jó. E o tema é suportando os ataques. O primeiro ataque que Jó recebe é sobre os seus animais, é sobre os seus bens. Diz a Bíblia que ele começa a perder todos os seus bens, seus animais, seus servos. E ele vai perdendo. E o adversário vai dando gargalhada. Vai acontecer outro culto no céu. Satanás vai aparecer. Deus mais uma vez vai dar testemunho de Jó. E quando Deus dá testemunho de Jó, Satanás diz assim: ele ainda está te adorando, porque a saúde dele está intacta. Toca para tu ver. Diz a Bíblia que Deus falou assim para Satanás: você vai tocar em tudo nele, menos na sua vida. Irmão, isso aqui é muito forte, porque o maior intuito do adversário, pastor Fernando, era aniquilar a vida de Jó, meu presbítero, era acabar com a vida de Jó. Só que Deus tinha colocado um limite, porque Ele só faz algo na minha e na sua vida se Deus permitir. É por isso que Deus falou: você vai tocar em tudo, menos na sua vida. Olhe para cá para você pegar esta palavra, porque o adversário, ele poderia ter tocado na esposa de Jó. Só que quando Deus falou: você vai tocar em tudo, menos na sua vida, menos na vida da esposa, menos na vida da mulher. Por quê, Tiago? Porque é sobre ela que eu vou fazer ela gerar novamente. Não, você não pegou isso aqui. É porque você está vivendo um estágio de vida neste momento que não está nada legal. Só que Deus me trouxe aqui na quarta dos milagres para lhe dizer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Talvez o adversário pensou que você não ia dar um glória hoje, duvidou que você não ia reagir, duvidou que você não ia dar um glória, mas só para vergonha de Satanás, olha você dando glória, olha você dando aleluia. Ele pensou que ele ia parar você na enfermidade, ele pensou que ia parar você na dor de cabeça, ele pensou que ia parar você quando ele mexeu no seu filho. Mas olha você aqui crente, olha você aqui adorando a Jesus, porque você não é só crente de momento,
Você não é movido pelo momento. Você não é movido pelo ambiente. Você é movido pela presença de Deus. É por isso que em Daniel capítulo 1, versículo 8 diz a Bíblia que Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Quem estava dentro dele era a presença de Jesus. E é por isso que ele falou: eu não vou me contaminar. Ele propôs no seu coração. Por quê, Tiago? Porque você pode estar no melhor lugar, pode estar tendo cerveja, pode estar os seus parentes bebendo, pode estar tolando tudo, mas no seu coração você não vai se contaminar. Deus vai te dar sabedoria para sentar até na mesa dos seus parentes, ainda que ele esteja bebendo, com toda a graça e autoridade, eles vão ver a glória de Deus sobre a tua vida. Porque você é movido pelo Espírito. Você não é movido por emoção, você é movido pelo Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: eu estou juntamente crucificado com Cristo, e já não vivo mais a minha vontade, o meu querer, a vontade de ir para onde eu quero. Eu vivo a vontade dele. Eu não sei se você está aqui, mas se ele te incomodar para pregar em algum lugar, Deus, ele vai te encher com autoridade para ser usado. Não deixe de não ser usado por Deus. Aonde ele te conduzir, deixe o Espírito Santo te levar. Há uma cerca, irmãos. Há uma cerca de Deus sobre nossa vida. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Pedro falou assim para Jesus: Jesus, eu estou contigo até o final. Eu vou com o Senhor até o final. Aí Jesus disse: Pedrão, Satanás pediu para ser andar contigo, mas eu roguei ao Pai. É por isso que a palavra diz que 1000 vai cair de um lado. Eu senti Deus nessa palavra. 10.000 vai cair do outro. Levante a mão que eu vou entregar. Eu senti Deus. Levante a mão, porque a tua casa é alvo da glória. A tua família é alvo da glória de Deus. O diabo não vai tocar na tua casa, porque existe uma cerca de proteção. Só que deixa eu te dizer, ele tem as suas formas de mexer em algumas áreas quando ele quer te abençoar. Não é porque você está recebendo ataque que esse ataque é para lhe machucar, de maneira nenhuma. É porque você percebe que os níveis de guerra têm aumentado, meu presbítero. Nixon, os níveis de batalha têm aumentado. Eu estava falando com o Bambam ali agora. Aí você me pergunta: por que os níveis de batalha têm aumentado? Porque quanto maior o nível de batalha, maior o que Deus tem para fazer na sua vida. Maior o que Ele tem para fazer. Aí Deus resolve abrir a cerca. Jó, ele recebe esses ataques. Ele é composto de uma enfermidade sobre o seu corpo, ao ponto de ele encontrar, diz a Bíblia, um caco e começar a se raspar com esse caco. Quando ele começa a se raspar com esse caco, no seu pior momento, porque tudo que o adversário quer é que você venha pecar. Só que você não vai pecar, você vai se santificar. Tudo que o adversário faz é para fazer a igreja pecar. Não longe da igreja, dentro da igreja. Só que diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 1, versículo 20, que quando ele recebe a notícia que os filhos morreram, ele rasga as suas vestes, se humilha diante de Deus, se joga na cinza, raspa a cabeça. Até aí o diabo está dizendo: acabou. Só que o texto finaliza dizendo: e Jó o adorou. Porque para o adversário dizer: acabei com ele,
destruir. Só que o nível de maturidade seu é tão grande, quanto maior pancada, mais de joelho você fica diante da presença. Você está aqui comigo? Reage, por favor. Porque Deus vai dar maturidade em você, para quanto mais pancada você tomar, mais de joelho você ficar. Porque o crente de joelho é maior do que 1000 demônios de pé. Deus te quer de joelho, porque quanto mais você ficar de joelho, mais de pé a tua família vai ficar. Levante a mão, por favor. Eu senti graça aqui para pregar, vou entregar. Deus lhe trouxe aqui na quarta dos milagres para lhe dizer: quando você fica de joelho, eu coloco o teu filho de pé. Quando você fica de joelho, eu coloco o teu esposo de pé. Quando você fica de joelho, eu coloco a tua esposa de pé. Enquanto você está de joelho, eu abro a porta, quebro as correntes, quebro os cadeados. Porque tudo que o adversário quer é que você não fique de joelho. Só que você aprendeu que meias pancadas é melhor ficar de joelho do que ficar de pé. Porque de joelho você não tem distração. De pé você corre o perigo de ter alguma distração e você perder o alvo da glória. Mas quando você está de joelho, é por isso que quanto mais batiam Estevão, rumava pedra em Estevão, acabava com a vida de Estevão, o grandão da Galileia abriu o céu e disse: vem, vem, porque o céu está aberto para você. É por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, no teu pior momento, na sua fase terminal, ela estufa o peito, ela pega todas as suas forças, pastor Fernando, e no seu coração, Nixon, ela disse: se tão somente eu tocar. Deus só quer que você toque. Levante a mão, por favor. Levante a mão, porque estamos na quarta de milagres e você veio aqui para tocar nele. Porque enquanto você toca nele, tem virtude saindo sobre a tua vida. Aí você me pergunta: qual é o segredo, missionário Tiago? É adorar quando a porta está fechada. É adorar quando a empresa não está no seu melhor momento. É confundir o adversário, é quando ele pensar que você não vai reagir, não vai suportar a pancada. Aí você vai cantar dizendo: em tempos de guerra, nunca pare de adorar. É quando você pensar que não tem mais jeito, Deus vai te dar autoridade para você marchar. Diz a Bíblia que Jó adorou ao Senhor. Jó agora vai enfrentar um dos seus piores momentos da sua vida. Só que diz a Bíblia que em tudo Jó não pecou. A tua maior luta é para você não pecar. Porque quando você peca, o adversário vem querer colocar vergonha em você, para você virar as costas para Deus. Por quê, Tiago? Porque diz a Bíblia, lá no livro do Gênesis, que toda tarde Deus descia para falar com Adão, para se relacionar com Adão, para ter intimidade com Adão. Só que quando Adão peca, ele se esconde, porque o pecado nos afasta de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. A única coisa que nos distancia de Deus é o pecado. E é por isso que o adversário está pegando pesado sobre a vida de Jó, para Jó pecar. Só que o texto diz: em tudo Jó não pecou. Amigos chegaram do lado dele, dizendo ser amigos, colaram com ele, Nixon,
7 dias, não deram uma palavra, lamentaram com ele, vieram com palavra. Deus vai restaurar, Deus vai fazer. E chegou um determinado momento que a mensagem foi trocada. Agora eles começam a acusar Jó. Você está assim porque você falhou. Você está assim porque você pecou. Você está passando por isso porque você pecou. E tem muita gente por aí, aqui não, mas em Londres, como nosso pastor fala, que tem falado coisas que Deus não falou. Tem dito assim diz o Senhor, e Deus não disse nada. Só que o grandão da Galileia tem contemplado. Os olhos de Deus são como chama de fogo, ao ponto de, do capítulo 1, versículo 20 em diante, Deus não fala mais nada. Mas não é porque Deus não está falando que Ele não está trabalhando na nossa vida. Você não pode estar vendo Deus falar, mas a mão dele está coberta sobre a tua casa. Você não pode estar vendo Deus falar, mas a mão dele está te guardando quando você toma aquele veículo. Você não pode estar vendo Deus falar, mas quando teu filho sai, a mão de Deus vai com ele. Existe uma nuvem de proteção sobre a tua casa. Quando chega no capítulo 38, Deus vai se revelar para Jó. E a palavra que Deus vai usar para Jó é: aonde você estava, Jó, quando eu fundei a terra? Aonde você estava quando eu coloquei limites nas águas? Deus começa agora a se revelar para Jó. E Deus agora vai visitar os 3 amigos. E quando Deus agora visita os 3 amigos de Jó, Deus diz assim, ó: faz um sacrifício e vai até a Jó, a meu servo, porque ele continua sendo servo. Porque ele ainda continua sendo servo. Porque melhor é servir do que ser servido. Levante a mão, porque você é um servo. Nós somos um servo. Que Deus nos dê graça para servir. Que Deus nos dê graça para dar melhor adoração. Nós somos servos. Aí alguém vai perguntar para você: qual é o seu cargo na igreja? Você vai dizer: eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. Porque o maior é servir, o melhor é servir. Aí Deus diz assim, ó: vai lá para meu servo orar por você, porque se ele não orar, eu vou matar os 3. Porque Deus é amor, mas ainda Ele também é justiça, irmão. Vai lá. Eu amo a Bíblia, porque o capítulo 42, versículo de número 10, diz a Bíblia dessa forma: e Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Como assim, Tiago? Me explica. Tem milagre que só acontece no exercício do seu ministério. Enquanto você ora, enquanto você se dedica às coisas de Deus, Deus visita a tua casa, Deus visita o teu casamento, Deus abençoa. Levante a mão que eu vim profetizar sobre a tua vida. Porque enquanto você exerce o ministério aqui na Catedral dos Milagres, Deus visita aquela empresa. Estamos no mês da chave da vitória. Esse é o mês que Deus vai virar a chave. Quem pega e reage dá glória para Ele. E Deus virou o cativeiro de Jó. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse processo que você está enfrentando não é para você morrer. Não é para acabar com o seu ministério. Não é para acabar com a sua vida. É porque pós esse processo vem uma bênção grandona, meu querido Francisco. É tão lindo esse texto porque em meio à dor, pastor Fernando, ele consegue mover forças
para adorar ao Senhor, irmãos. Isso alegra o coração de Deus, é quando estamos quebrados. Quando estamos quebrados, que nós pega toda a nossa força e diz: eu vou no culto da Catedral dos Milagres adorar a Jesus. E Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito forte. A partir de hoje Deus está mudando esse cativeiro. Chega de sofrer. Deixa eu te falar. Ele abriu a cerca com um propósito. Até na dor Deus tem um propósito. Ele abriu a cerca. Você recebeu ataques. Você pensou que ia acabar com você, ia destruir você. Só que o capítulo 42, versículo 10, Deus fecha a cerca. O intuito dele foi abrir, para fazer você passar pelo processo, sim, mas para depois fechar a cerca. Porque depois que ele fecha a cerca, Deus vem com uma bênção grandona para entregar sobre a sua vida. Porque você enfrentou do que enfrentou. Só que chegou o momento de você ser honrado. Chegou o momento de você ser honrada. Se Léo puder colocar o capítulo 1, versículo de número 3. Olha o que diz: e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e eram também muitíssimos servos ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos do Oriente. Agora, olhe para cá para você ver o que está escrito nesse versículo. Olha a chave do capítulo 42, versículo 12. Coloca aí, Léo. Capítulo 42, versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó, mais do que primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Você passou do que passou, Deus abriu a cerca, você sofreu, só que o teu maior estágio vai ser a glória da segunda casa. Deus fez você enfrentar tudo isso para dobrar os bens, para lhe abençoar. Levante a mão, por favor. Eu dou essa palavra com muito temor essa noite. Deus está dobrando os seus bens essa noite. Porque o maior intuito de Deus é te abençoar. Mas Tiago, o que é que você quer dizer com esta palavra? Que tenhamos maturidade no dia da dor, para suportar a pancada. Porque muitas das vezes, sendo sincero nesse altar, quando a dor chega na nossa casa, a porrada chega, a vontade que dá da carne é desistir, é chutar o pau da barraca. Só que Jó nos dá uma lição, que o segredo ainda está na adoração. Diz a Bíblia que quando Davi ele recuperou a arca da aliança, ele vinha salmodiando. Aí você me pergunta, Tiago, por que ele vinha salmodiando? Porque a presença de Jesus estava no meio daqueles. A nossa maior alegria não é por ter casa boa, não é porque ter carro bom, não é porque tudo do bom e do melhor, é por ter a presença de Jesus. É ter a presença de Jesus. É por isso que quando ele pecou, quando ele falhou, ele disse: arranca tudo, arranca a coroa, arranca tudo, arranca a casa, arranca tudo, só não arranca de mim a tua presença. A presença é o bem mais precioso. Quantos amam a presença de Jesus? A presença de Jesus ainda é mais importante.
E agora, além de Deus multiplicar tudo, Ele não multiplica os filhos. Aí você me pergunta, por que, Tiago, Deus não multiplicou os filhos? Porque os filhos Jó não perdeu. Os filhos Deus resgatou. Me prova, Tiago, dentro da Bíblia, todas as vezes que os filhos iam fazer festa. No outro dia, Jó disse, vem para cá, para casa. Para que, pai? Entra sem questionar. Dobra o joelho. Parece que eu vejo Jó dizendo, entra. Você estava na festa ontem, mas hoje é o dia da oração. Dobra o joelho. Colocava a mão na cabeça e dizia, Deus, toma a vida dele, porque se caso ele pecou, eu santifico em nome de Jesus. Jó não perdeu os filhos. Deus o resgatou. É por isso que Deus não deu o dobro. Quando a mulher de Jó disse, abandona esse teu Deus e morre. Tem muitos pregadores que batem na mulher de Jó. Irmão, essa mulher perdeu 10. São 10 velórios em um dia. Essa mulher está em uma fase contrita, sofrendo. Quando ela vê o esposo com enfermidade, ela diz, abandona esse teu Deus e morre. Aí a resposta de Jó, olha a resposta de Jó. Receberíamos o bem de Deus e não receberemos o mal? Não somos só crente da quarta-feira, também somos crente do domingo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Não damos glória só quando a porta está aberta, também damos glória com a porta fechada. Tem alguém que está aqui essa noite? Não damos glória só quando o salário cai na conta, o Pix cai na conta. Ainda quando o Pix não caiu, o glória a Deus ainda não pode faltar. Ainda com enfermidade, o glória a Deus não pode faltar, porque enquanto você exerce o ministério, Deus, Ele te abençoa. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé reagindo, por favor. Oh. Diga para o irmão que está do teu lado, diga para ele, Deus dobrou o negócio. Eita. Diga mais forte para ele, Deus dobrou. Meu presbítero, Deus dobrou. Se era um resultado, Ele está dobrando hoje. Pregue para alguém aí, diga para ele, ó, se era um resultado, Deus está dobrando hoje. Diga para ele, Deus está dobrando o resultado, varão. Se você crê que Deus está dobrando o resultado, você crê que a glória da segunda casa vai ser mais? Deus está dobrando, ei, Deus está dobrando, ei, você que está lá no fundo, Deus está dobrando o resultado hoje, ei, prepara o culto de ação de graça, Deus está dobrando. Aí a mulher estava chorosa, pastor Fernando. Aí Deus disse assim, você vai ter dor 10 vezes. E vai ser uma dor prazerosa. Você chorou, você sofreu. Só que você vai ter aquela dor de novo. E o melhor de tudo, falando de casamento, ainda que a mulher nadou, colocando aquele menino com a cabeça enorme para fora, mas você está lá segurando na mão dela, dizendo, vai minha filha. E a criança dá aquele brado de vitória, aquele choro de alegria. Ela gerou de novo. Não é sobre filhos. Quem quer filho receba em nome de Jesus. Mas você vai continuar gerando no propósito. Você vai continuar dando resultado. Não é ponto final para você, não. O teu ministério não acabou, não, de jeito nenhum. Você vai continuar gerando. Ei, é apenas uma fase. É apenas uma fase, isso vai passar. É apenas uma fase. Há um tempo de resultado. Felipe, há um tempo de resultado. Emily, há um tempo de resultado. Olhe para cá para finalizar isso aqui. Porque diz a Bíblia que Deus dá 10 filhos a Jó. Deus dá mais 10 para ele.
7 homens, 3 mulheres. E o nome das meninas, eu não sei se tem alguma mulher grávida aqui, né? De repente quer colocar um nome. Porque olha o primeiro nome de uma, Gemima. O nome da segunda, Késia. O nome da terceira, Queren-Apuque. E diz a Bíblia que eram as mais formosas de toda a terra. Só que em cada nome tem um propósito. Pastor Fernando, quando Deus gira a chave, Ele faz algo novo. Há um novo de Deus, Caiubi. Porque sobre o nome de Queren-Apuque, Deus estava dizendo: eu estou restaurando você. Sobre o nome de Késia, Deus estava dando graça para Jó e toda a sua família. Sobre o nome de Gemima, Deus estava dando paz para ele. Como assim, Tiago? Primeiro, Deus estava restaurando. Segundo, Deus estava dando paz. Terceiro, Deus estava dando graça. Era Deus dizendo: vai ter o melhor estágio para a tua casa. Pegue na mão de alguém que está do teu lado, por favor, eu encerro agora. Pegue na mão de alguém, porque enquanto eu terminar essa oração, o Igor vai entrar cantando, e você vai salmodiar o nome de Jesus essa noite. Porque nesta oração eu vou orar para que Deus abençoe a tua casa, abençoe teu relacionamento, abençoe teu casamento. Isso, meu Deus, eu oro agora juntamente com toda a catedral. Nós entendemos, meu Pai, a palavra que esse ano de 2026 é o ano da chave, é o ano da vitória, é o ano do posicionamento. Pai, nós oramos, Deus, onde o Senhor encontrar agora um coração voltado à tua presença agora, pega ele, Jesus. Deus, em nome do Senhor, nós oramos agora. Senhor, visita cada coração, arranca toda tristeza, arranca toda dor. Nós cremos que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Se era no coração de abrir aquela empresa, o Senhor vai abrir para ela. Se era no coração de abrir aquela loja, o Senhor vai abrir. O teu nome vai ser glorificado. Quem reage, por favor, adore a Jesus. Isso não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família sagrada, sua esperança sagrada, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, e tudo em volta diz que não.